Nessa manhã nós já estamos conectados aqui com o Dr. Sebastião Domingues, que vai aparecer daqui a pouco, já apareceu na minha tela, aqui o editor da coluna Na Visão do portal SP Rio Mais. Doutor Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal Abre Aspas. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Zé Guilherme. Bom dia a todos. Muito bem, o Ministério da Saúde recuou e alterou a tabela que assegurava a eficácia da hidroxicloroquina e questionava a segurança das vacinas contra a Covid-19. A nota publicada na última sexta-feira contrariava a Organização Mundial da Saúde e a comunidade científica. Ontem, terça-feira, o Ministério da Saúde disse em nota que em nenhum momento foi dito tais afirmações e que houve erro de interpretação. Doutor Sebastião, de vez em quando alguém lá de Brasília, no governo, acorda e pensa assim: hoje é dia de cutucar a ciência. Vamos infernizar a ciência. Você não acha que está cansativo essa coisa de cloroquina e pau na vacina? Eu acho que é uma perda de tempo absolutamente inútil, né? Quer dizer, quanto se gastou, inclusive de tempo do presidente da República, né? Que deve ter coisa mais importante para fazer do que querer ficar dando orientações médicas e de saúde pública. Quem tem que fazer isso é o ministro da Saúde. Nesse caso específico, houve até uma coisa interessante, porque assim como soltaram essa nota técnica, no mesmo momento, o ministro da Saúde saiu em defesa da vacina, né? Quer dizer, há uma contradição no que foi falado. Quer dizer, a sensação que eu tenho nesse governo, porque isso acontece não só na saúde, mas em várias áreas, é que existem pessoas lá dentro que têm poder por algum motivo, ou porque são próximos da família do presidente, e que têm dogmas, têm coisas em que elas acreditam, tá certo? Então elas passam aquilo como verdades, sendo verdades delas próprias, tá certo? E aquilo acaba aparecendo como uma verdade do governo. Quer dizer, como é que pode alguém soltar uma nota técnica dessa, né? Falando que até parte dela não está errada, porque quando diz lá que as vacinas, eu não lembro do texto exato, eu não sei se ela fala que não são seguras, mas efetivamente as vacinas muitas delas são novas, né? Nos testes todos que foram feitos até agora, não houve nada de errado, né? Mas não se sabe realmente se vai haver ou não mais tarde. Mas como são técnicas dominadas, a gente sabe que não deve acontecer nada demais. É uma coisa. A vacina ela atua naquele momento, né? Ela não tem teoricamente, ela não tem uma atividade perpétua no organismo do indivíduo. Mas então eles soltam essas coisas. Agora, o que foi interessante nesse caso aí, José Guilherme, como vocês sabem, eu sou médico, né? Então, já no domingo, eu recebi uma petição para assinar uma nota de repúdio a essa nota técnica, pedindo a retirada dela do site do Ministério. Isso foi no domingo. Em 2 dias, já tem mais de 80 mil pessoas assinando. Quer dizer, isso aí está rodando praticamente só na área médica. Foi um crescimento exponencial muito grande. Quer dizer, acabou até o presidente da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, que é um bolsonarista convicto, que já falou, inclusive, a favor da cloroquina, etc. E tal, até ele se posicionou contra. Tamanha a indignação de todos os meios médicos e científicos desse tipo de afirmação absolutamente desnecessária e totalmente fora de hora e fora de contexto. É uma pena. Rodrigo. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, enviou nesta terça-feira, dia 25, ontem, o convite oficial para que o Brasil e outros 5 países negociem a entrada na entidade. A organização reúne as nações mais desenvolvidas do mundo e o processo de inclusão dos países pode durar de 2 a 5 anos. São várias exigências, né, para conseguir essa cadeira lá. E uma delas é a questão ambiental. A gente sabe que o Brasil tem pecado aí nessa questão
E como é que o senhor vê aí esse processo? Você acha que o Brasil vai conseguir atender a essas exigências? A discussão que a gente está vendo aí nos meios, o Zé Guilherme, não é nem sobre a questão de se o Brasil cumpre as exigências ou não, até porque, quando você analisa parte das exigências, muitas delas são de origem ou são de foco numa economia liberal. Quer dizer, um dos controles que a OCDE exige é justamente o controle de previdência, de gasto público, etc. E tal. Porque a OCDE funciona como se fosse uma ISO, é um selo de qualidade. Quer dizer, quem está no grupo e para o Brasil entrar, a expectativa é que isso ainda demore uns 5 anos até ele cumprir todas as exigências, quem está no grupo, no fundo, recebe um certificado dizendo o seguinte: olha, esse país aqui está seguindo ordens econômicas e democráticas que nós consideramos adequadas. Quem é que considera adequada? Basicamente, Estados Unidos e Europa. Quer dizer, isso, a OCDE foi criada em sequência ao plano Marshall lá de recuperação da Europa pós-guerra. E você observa o seguinte, que um grande mercado mundial, representado aí por 2, 3 bilhões de pessoas, que é China, Índia e Rússia, não fazem parte da OCDE e são mercados que têm mais tendência de serem tendências, para a China socialista. Então, fica essa dúvida. Então, a dúvida dos entendidos é a seguinte, que o Brasil, na situação que ele está hoje, ele é um líder do BRIC, que é o Brasil, Índia, China e África do Sul, né? E ele indo para a OCDE, pode ser que ele se coloque, ele perca esse protagonismo que ele tem junto aos BRICS. Por outro lado, o único país na América Latina, na América do Sul, que faz parte da OCDE é o Chile. Na América Latina é o China e o Chile e o México. E os dois países, depois que entraram na OCDE, tiveram um aumento muito grande no PIB, na condição econômica. Um dos fatos, inclusive, que a OCDE exige é justamente o combate à corrupção, né, Zé Guilherme? E a gente vai ver na notícia a seguir que as coisas conosco não estão indo tão bem quanto se esperava. Com relação ao Amazonas, Zé Guilherme, eu acho que já passou da hora, entendeu? Do Brasil chegar para o mundo e falar o seguinte, todo mundo quer preservar a Amazônia? Beleza, isso aqui vale, para preservar a Amazônia, vale 100 bilhões por ano de dólares, sei lá, vocês me deem aí 100 bilhões de dólares por ano e nós vamos montar conjuntamente aqui todo um sistema de radar, de drones, de satélites para fiscalizar a Amazônia, porque, no fundo, meios de fiscalização nós temos. O que está acontecendo é uma leniência, uma conivência com os garimpos, com a devastação florestal. Você está vendo lá em cima, no Pará, o rio Tapajós está sendo altamente poluído, Alter do Chão é uma praia famosa, uma praia doce lá do Pará famosa, e o rio está totalmente poluído pela quantidade de produtos, dejetos que são lançados pelos os garimpos que estão a jusante do rio Tapajós. Zé Guilherme, você vem dizer para mim que com satélite hoje, você não sabe, você consegue ler a placa de um carro que está estacionado na rua, você não consegue detectar quando está vendo desmatamento, onde está vendo garimpo ilegal, Zé Guilherme? Pois é. Rodrigo. E o Brasil subiu 2 posições no ranking mundial de corrupção, segundo o levantamento realizado pela Transparência Internacional. 180 países foram analisados e o Brasil ocupa a posição de número 96 no índice. E a informação que procede também é que, na verdade, esse índice, né, o Brasil, como você vê aí na tela, o Brasil se encontra na posição 38, né? Os países mais bem colocados no ranking, como você vê na imagem, são Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. Já os que estão nas últimas posições são a Somália, Síria e Sudão do Sul. Pois parece que a gente está meio estagnado, né, nessa coisa do combate à corrupção, né?
Parece Agora, que esse índice tem um detalhe aí, eu estava olhando o gráfico, Zé Guilherme. Os anos em que o Brasil esteve melhor nesse gráfico aí foi 2013, 2014, na época do governo do Lula. Quer dizer, Lula e Dilma. Quer dizer, por quê? Porque muita corrupção que ocorre, você só vai saber depois. No caso do Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo aí de tudo isso, nós pioramos o nosso índice por ações ou por atitudes que ele tomou que não necessariamente possam aumentar a corrupção. Quer dizer, para medir a corrupção efetivamente, uma das formas que eles fazem é conversar com empresários e conversar com servidores públicos para ver a percepção, se está havendo a solicitação de propina, etc. E tal. No caso do governo Bolsonaro, o que pesou foram atitudes do tipo o Sérgio Moro sair atirando, falando mal do governo, o governo Bolsonaro ter tentado interferir ou interferido nos comandos da Polícia Federal, tá certo? Tem lá o vice-líder do governo no Senado, é aquele senador que foi pego com não sei quantos R$ 1.000 na cueca, tá certo? Quer dizer, esses sinais, assim, essa vontade, como é que chama? Esse voluntarismo do Bolsonaro de querer interferir em tudo. Essa mudança do COAF, de sai do ministério, vai para o outro, essas movimentações que não necessariamente fizeram com que ocorresse uma corrupção, mas que mostram um sinal muito grande do governo tentando interferir nos meios de controle do Estado. Esse que é o perigo da história e é isso que está transparecendo nesse relatório. Essa vontade que o Bolsonaro tem de mandar em tudo, de ser dono de tudo e de controlar tudo. é isso mesmo, Rodrigo. E agora, indo para o assunto aqui na nossa região, será decidido nesta semana o futuro do novo sistema de transporte público de São José dos Campos. Por um lado, a Prefeitura mantém um processo de rescisão contratual com o Grupo Itapemirim, vencedor dos 2 lotes operacionais do transporte público na cidade. Segundo a gestão do prefeito Felício Ramute, do PSD, a empresa não cumpriu uma etapa fundamental do edital, que era apresentar contrato de compra da nova frota de ônibus que seria operada na cidade, por isso houve a rescisão do contrato de forma unilateral. A expectativa da Prefeitura é lançar um novo edital do transporte com novidades até o final do mês, mas antes precisa resolver esse impasse com a Itapemirim. Por outro lado, o Grupo Itapemirim tem até amanhã, quinta-feira, para apresentar a defesa e evitar o rompimento do contrato com a Prefeitura joseense. Doutor Sebastião, primeiramente eu quero saber, o senhor domina o chinês para ajudar a ler os contratos? Ô, Zé Guilherme, quem domina a gente são os chineses, na verdade, né? Começa por aí. Ele manda um contrato em chinês, sem tradução juramentada, como prevê a lei, que você não pode mandar um contrato em andalinho. O contrato diz o seguinte, imagino eu, né? Porque eu não li, não sei, é uma intenção de venda. Ó, Zé Guilherme, eu vou querer comprar sua casa, tá bom? Ah, tá bom. Mas a casa não está comprada. O negócio não foi feito. Quer dizer, não existe a casa na minha posse. Quer dizer, agora, Zé Guilherme, você é o prefeito da cidade, certo? Você tem uma licitação desse tamanho. Você tem uma administração que é vista pela população como uma administração honesta. Você continuaria nesse barco ou você ia procurar por lá fora? Eu ia pular fora antes. Lógico, porque na verdade é o seguinte, quer dizer, na verdade ele não tem como pular fora antes, né? Porque existe a lei da licitação. Se você cumpre as obrigações, nós já discutimos isso aqui. Se ele apresentou documentos de uma empresa que estava totalmente legal e correta, você não pode dizer para ele que não vai aceitar porque ele já é sócio de uma outra empresa que está em recuperação judicial, até porque recuperação judicial não é falência, é justamente uma etapa do processo onde você dá oportunidade à pessoa que está em má situação financeira, a empresa, de ela se recuperar, prorrogando o prazo de pagamento, etc. E tal. Então, você não pode condenar uma empresa à morte porque ela está em recuperação judicial.
A ideia é o Exatamente. contrário, é que ela se Concordo. recupere. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, Eu concordo, mas o que eu acho é que houve, por exemplo, no caso de mudar o edital para que ela pudesse participar do segundo, daí já é uma coisa mas o diferente. problema, mas por que a prefeitura fez isso, Zé Guilherme? Você sabe por que a prefeitura fez isso? Porque não tinha candidatos, né? Não tinha candidato. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sem transporte público? A verdade que está por trás disso, Zé Guilherme, que ninguém fala, é que o transporte público no Brasil é dominado por um grupo de famílias. Primeira questão. Então, eles se combinam entre si. De uma certa forma, a Itapemirim estava tentando romper esse ciclo. A outra coisa que ninguém fala, que o consultor que falou agora há pouco comentou, é que o sistema de transporte público, e ele comentou no transporte público de vans, do transporte de fábricas, está à beira do colapso. E ele falou também por quê. Porque você não consegue repassar os custos, que aumentaram muito, principalmente dos combustíveis, e caiu a sua demanda. Você diminuiu em 30%, 40% o número de passageiros dos seus ônibus. Além disso, você tem também o Uber concorrendo em paralelo. Além disso, você tem a pandemia que faz com que as pessoas tenham mais medo de usar o transporte público e ou fazem home office ou procuram ir no seu carro próprio. Então, o sistema de transporte público no Brasil, não é em São José dos Campos, não, é no Brasil todo, está à beira do colapso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima. Bom dia a todos, excelente sol, e não se esqueçam de se hidratar e usar protetor solar e chapeuzinho na careca, tá certo? Boa tarde. Obrigado, doutor. Bom dia aí, ótima semana. Muito bem,